Querida família, bem-vindo a esse novo episódio dessa série Neurônios Espelho ou Células Espelho e os 10 Mandamentos. E hoje com o tema Deus te sacou do Egito para te reentrenar tua mente. Livro de Êxodo, capítulo 20, de maneira particular, não começa com uma lista de proibições. Não, não começa com normas, tampouco começa com uma apresentação. Deus declarando o seguinte: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E eu quero colocar sobre a mesa uma provocação para mim e para você. Se Deus fosse falar hoje, imagine, se Deus fosse falar hoje a uma geração cansada, ansiosa e confusa, por que ele começaria dizendo: Eu te tirei, eu sou? Por que não começa com obedeça-me? Por que não começa com não faça? Diga-me. Para mim, de maneira particular, os mandamentos não é apenas moral, é identidade, formação e transformação. Transformação do coração por meio de um modelo, e no decorrer dessa série você vai descobrir. Agora vamos trazer um pouco de luz através da neurociência. Você sabe que existe um conjunto de circuito no nosso cérebro conhecido como neurônios espelho, descrito em estudos associados a pesquisadores como Rizalotti e Galese, e depois divulgado por muitos outros autores. Em palavras simples, esses pesquisadores, eles disseram que o ser humano, ele aprende por observação, imitação e convivência. Aprende como se vive, como outros vivem. Aprende como se reage, vendo como o ambiente reage. Aprende o que é normal por exposição repetida. E estamos falando aqui, de maneira particular, de um povo que já havia convivido mais de 400 anos como escravos. Isso significa que Israel não apenas herdou genes, mas herdou também padrões, padrões de resposta, padrões de pensamento, padrões de relacionamento, padrões de valores, padrões de escravo. E aqui entra um ponto central. Quando Deus tira Israel do Egito, não está tirando apenas um povo de um espaço, de um território, de um espaço geográfico. Não. Ele está tirando um povo de um sistema formativo. Está tirando um povo de uma cultura, de uma gastronomia, de uma sociedade. Está tirando um povo do sistema emocional. Está tirando um povo de um sistema pedagógico. Existe um detalhe interessante no nome hebraico que costumamos traduzir como Egito, que é Misraim. No Egito, a união do Alto e a união do Baixo Egito tinha um simbolismo político muito forte. Duas terras e um reino. E é exatamente aí que a imagem fica clara, como se o domínio tivesse duas coroas. A coroa externa, que é o controle pela estrutura, cotas, capataz e produção. A coroa interna, que é o controle pelo significado, costume, identidade e normalidade. Vamos resumir uma frase. Faraó governa com duas coroas, uma sobre as mãos e a outra sobre a mente. Você entendeu? O Egito não foi apenas um mapa. O Egito foi uma escola, uma cultura, uma mentalidade, um estilo de vida, uma forma de interpretar, ter trabalho pessoal, sobrevivência e até espiritualidade. Por isso a liberdade bíblica nunca é somente geográfica, ela é interior, ela é cultural, ela é mental, é social também e por que não emocional?
E por que não pedagógica? E daí nasce aquela frase que a gente repetiu e que já ouvimos um montão de vezes. Deus não quer apenas tirar o povo do Egito, mas o quê? Deus quer tirar o Egito de dentro. E aqui vem uma pergunta que eu creio que é desconfortável para muitos de nós. Quantas pessoas, ou quem sabe você mesmo, quantas pessoas já saíram de certas escravidões externas, mas continuam reagindo como escravos por dentro? Porque a escravidão nem sempre aparece como corrente nos pés. A escravidão nem sempre é o vício do alcoolismo, nem sempre é o vício do cigarro, nem sempre é o vício de adultério. Às vezes, aparece como mentalidade, como um reflexo automático, como um modo de responder à vida. O Egito pode permanecer por dentro, como dizer, pode se manifestar com a mentalidade de sobrevivência. Se eu não controlar, eu sou destruído. Pode se manifestar com mentalidade de medo. Se eu errar, perco o valor. Mentalidade de escassez nunca é suficiente. Você lembra do povo do Egito? Deus disse no sexto dia: recolha o maná em dobro, porque sábado não terás. Eles, com essa mentalidade de suficiência, foi buscar no sábado. Outros podem manifestar a mentalidade de comparação. O outro vale mais que eu. Mentalidade de opressão. Para existir, eu preciso dominar ou ser dominado. Isso, isso é o Egito. É o Egito funcionando de forma de padrão. E a neurociência nos ajuda a entender quando um padrão, ele nos ajuda a entender, ele diz o seguinte, quando um padrão se repete, ele se fortalece. Quando uma reação vira hábito, ela se torna automática, segundo a ciência. E o que se pratica, se consolida. O que se contempla, se imprime. Agora eu creio que fica claro porque Deus, antes de dizer não terás, ele disse sou. Eu te tirei. Esse começo já é uma lição formativa. Antes de um código de conduta, Deus disse: existe uma direção, filho. Olha, olha para Isaías 45, 22, e ele diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os termos da terra. Olhe para mim, Carla. Olhe para mim, André. Olha para mim, Fausto. Tudo começa por um olhar. E esse não é acidental. O ser humano se transforma por aquilo que olha e admira. Ele se molda por aquilo que observa e repete. Ele se torna semelhante ao que contempla. No idioma dos neurônios espelho, o olhar sustentado por um modelo orienta o aprendizado social. No idioma bíblico, o coração que aprende a obedecer, quando aprende a contemplar Deus corretamente, então os mandamentos, desde esse início, podem ser compreendidos da seguinte forma: mandamentos não são apenas regras, são um desenho de reumanização. Deus formando um povo novo, com uma mente nova, com uma cultura nova. Ele está reeducando Israel para viver como uma nação livre. Isso não é bonito? Isso não é lindo? Deus não age apenas por imposição externa. Deus age escrevendo por dentro. Através do Espírito Santo, ele diz aqui o seguinte em Jeremias 31, 33. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Lei na mente e no coração. É o ponto central. É o ponto central de Êxodo 20. Transformação interna que gera prática externa. E quando o Êxodo 20, o versículo 2, se encontra com Jeremias 31, 33, aparece o processo completo. Deus liberta e Deus
reescreve. Deus resgata e Deus reforma. Deus tira da servidão e Deus ensina a viver como livre. E aqui está a clareza central do tema. Êxodo 20 é uma aula divina de neurônios espelho. Deus propõe um modelo de vida, mandamento por mandamento, para que o povo aprenda a responder de outro jeito. Os mandamentos são como um treinamento cultural, uma reeducação de hábitos morais, uma nova gramática. Por isso, não se trata de cumprir para ser, trata de ser para viver. Eu sou o Senhor teu Deus. Aí você vê o quê? Identidade. Eu te tirei do Egito. O que é que a gente vê aí? História de salvação. Agora escuta minhas palavras. O que é que a gente vê? Formação. E aqui está a provocação para o dia de hoje. Desculpe. Se Deus se apresenta primeiro como libertador, por que tantas pessoas vivem a fé como se Deus fosse, antes de tudo, um fiscal? Diga-me. Essa distorção do caráter de Deus gera duas coisas: orgulho moral ou culpa crônica. Mas em Êxodo 20, corta esse caminho logo no começo. Deus fala a partir da graça que liberta. E agora a decisão que esta mensagem pretende provocar não é um exercício guiado, é uma tomada de postura que nós queremos de você. Uma decisão, e aqui vai a número 1. Os mandamentos não serão tratados como lista para acusar, mas como mapa para amar. Número 2. A liberdade não será entendida como faço o que eu quero, mas como não reajo mais como escravo. E a de número 3. Olhar e se orientar. Olhai para mim e sede salvos. Porque o coração humano, sem perceber, aprende por imitação. Imita o que admira, imita o que contempla, imita o que celebra. Por isso o Êxodo 20 começa com Deus dizendo: olhe para mim, lembre-se de mim, reconheça quem eu sou, eu te tirei. Antes do primeiro, não terás, existe um Deus que disse: eu sou. Antes do primeiro mandamento, existe um Deus que diz: eu te resgatei. Antes do dever, existe um Deus que se revela como libertador. E a partir daqui, os próximos temas vão mostrar, um por um, como cada mandamento funciona como reeducação do Egito interior, do Egito cultural, do Egito emocional, do Egito relacional, financeiro, espiritual. Porque o objetivo de Deus não foi apenas mudar o lugar do povo, foi mudar o tipo de pessoa que o povo seria. E essa é a grandeza do Êxodo 20. Uma lei que não apenas ordena, uma lei que forma, uma lei que aponta para um povo livre, livre por dentro. E uma lei que te convida a ser livre também. Se essa mensagem te confrontou com amor, segue a série e comenta. Que parte foi mais real para você? Te esperamos no nosso próximo episódio. Forte abraço. Tchau, tchau.